Senhoras e senhores, estamos começando aqui mais um episódio do podcast Revolutions. Hoje vai ser sensacional, né, Gabriel? Hoje tem um convidado que sempre acompanhei, sempre fui fã e está vivendo uma nova fase, né? Você tá empolgado aí, Jefinho? Tô animadaço, cara. Animadaço, velho. Aqui, e esse ano, hein? Futebol, hein, cara? Futebol para os mineiros não foi muito feliz, não, né? Tanto para o cruzeirense, tanto para o atleticano. O que a gente comemorou foi a desgraça um do outro, né? O Rio do Atlético, o Atlético Rio do Cruzeiro. Mas é isso. Mas estamos hoje com um cara fantástico aqui, pessoal, que do jornalismo, ele é referência em várias áreas aí. Ele mesmo vai se apresentar. Trazemos aqui o doutor, o cara, Léo Figueiredo. Pô, doutor, não, né, doutor? Mas obrigado, Jefinho, Gabriel. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos acompanhando, né? Exatamente. Obrigado pelo convite. Eu fico muito feliz, cara, de ver o movimento de podcast, de ver o movimento das pessoas se capacitando e Belo Horizonte tendo cada vez mais isso. Comentávamos aqui fora do ar, né? De como São Paulo, principalmente, né? Que eu vou em eventos no Alphaville, ou em Brasília, ou em Goiânia, Santa Catarina. BH está para trás nisso. Então, a gente precisa levantar esse movimento mesmo. Precisamos informar as pessoas, gerar conhecimento, gerar conexão. Precisamos sim. Obrigado pelo convite. Obrigado mesmo. Nós que agradecemos, né, Jefinho? Uma pessoa tão importante, tão influente aí, dando essa moral para o nosso podcast. E eu tenho certeza que vai ser muito agregador para todo mundo que vai assistir, né? Saber dessa nova fase também, né, Léo? Você tem muita coisa aí nova para compartilhar, desafios. Né? Novos desafios. É isso aí. Legal. Vamos então direto ao assunto? Léo, é o seguinte, fala um pouco sobre a sua trajetória, o que te inspirou a ir por esse ramo aí do jornalismo. Fala um pouco para a turma aí. Então, cara, vou tentar ser breve, porque senão o podcast acaba tudo, não é na minha história, tá? Como é a minha história? O Léo Figueiredo começou trabalhando, o primeiro emprego que eu tive para valer foi em vendas. Porque antes eu tinha feito estágios em educação física. Antes de fazer jornalismo, eu fiz educação física. E nesse meio eu tranquei o curso de educação física. Eu queria ser treinador de futebol, tá vendo? Eu bati na trave, tá vendo? Quantas cornetadas eu já dei em treinadores, eu podia estar lá. Mas dali eu fui trabalhar em vendas, e aí eu trabalhei na TIM e na Oi. Vocês lembram quando a Oi teve aquele plano, 31 anos e tal? Cara, eu tava na cabeça daquilo ali. Então, trabalhei com vendas muito tempo, planos de telefonia celular, até que uma namorada... vou contar isso aqui para vocês. Eu estou revisando o meu livro, que vai ser lançado no início do ano que vem, e revisando o livro ali, eu peguei esse momento, que é um momento chave de mudança na minha vida ali. Porque eu trabalhava com vendas, eu vendia muito, cara. Eu já era bom na comunicação ali, né? Mas eu vendia muito. Só que eu precisava estudar. Eu sofria pressão de namorada que eu tinha na época, de família, de, você tem que ter um curso, você tem que ter um curso, tem que formar, senão é cela normal se for preso. Falei, isso é um grande incentivo, né? Aí, mas eu falei, não vou voltar para a educação física. E tinha algumas coisas que me incomodavam naquele momento, nas companhias de telefone, porque se vendia muito, mas entregava pouco. E eu comecei a ser cobrado por isso. Vou dar só um exemplo para vocês. Por exemplo, naquela campanha da Oi de 31 anos, eu vendi não sei quantas mil linhas, aparelhos, mas não tinha para entregar. Então, a pré-venda tinha sido um sucesso, mas os clientes estavam indo nas redes credenciadas que eu trabalhava para ir lá, cadê meu telefone, cadê meu chip? Porque ela falar 31 anos com quem e tal, e não tinha como entregar. Aí aquilo me deu uma desanimada na época, cara. E eu falei, não, vou fazer uma coisa diferente, fazer uma coisa que eu gosto, porque... Tem uma frase que eu usei na minha vida que eu reutilizo até hoje para mentorados, palestras, que o lugar certo é o lugar que te faz feliz. Esse é o lugar que você tem que habitar. E naquele momento, aquele lugar que eu estava não me deixava feliz. Eu tinha que buscar a minha felicidade. E a minha felicidade estava muito no esporte. Entendi. E ali o caminho mais rápido, né, o caminho mais curto, o caminho mais óbvio era o jornalismo esportivo. Aí, desde o primeiro período, cara, já bati na porta da Itatiaia, fui 4 vezes em um mês no primeiro período. No primeiro mês de jornalismo, bati lá 4 vezes. A história com a moça do RH que está no meu Pedindo livro, mesmo, batia na porta lá, me ajuda aí. Cara, e meu pai tinha trabalhado na Itatiaia, que meu pai é publicitário.
Então eu sabia onde era a sala do RH. Aí eu falava com o porteiro assim, não, estou indo lá no RH, não é ali. E o cara falava, pô, já deve estar marcado, já conhece e tal. Cara, eu fui 4 vezes lá no mesmo mês. Na 4ª vez, acho que a menina ficou com pena de mim e falou, não, vou dar moral pra esse cara aí. Tem um estágio aqui de madrugada, você quer fazer, eu quero. Meu nome, mas estágio aqui é só a partir do 4º, 5º período, você está no primeiro. Eu falei, não, mas eu não sou moleque, não. Eu estou na 2ª faculdade já. Estou com 22 anos já. Cara, resumo da ópera. Comecei a estagiar de madrugada na Itatiaia. Top. Via a turma do tiro de meta apresentando de 6 a 6h30. Ficava lá para ajudar. O João Vitor Xavier, o Bruno Azevedo, o Emerson Romano, eles apresentavam ali. Eu me recordo deles. E você deles. só aprendendo? Só aprendendo ali. E colando neles, pedindo. Gente, me indica lá para ser plantão do Marco Antônio Brook, para informar gol para o Brook ver, cara, e tal. E ali, ou seja... Desde o início da minha carreira, cara, mesmo que de uma maneira subconsciente, eu já era intencional. E a intencionalidade é o que determina o futuro e a carreira de qualquer pessoa. O sucesso, né, Léo? O sucesso tá intimamente ligado no quanto você é intencional nas suas escolhas. E eu planejei a minha carreira desde o primeiro momento que eu entrei na Itatiaia, onde eu queria chegar e como eu ia chegar. E isso passava por pessoas, então eu tinha que me conectar com pessoas. E eu sou muito grato a todos eles, né, que eu estive no início da minha carreira e depois agora, no final da minha carreira com a Itatiaia, eles, a maioria ainda estão lá. O João Vitor Xavier era meu amigo, repórter, começando bastidores. Hoje o João Vitor é vice-presidente da Itatiaia, cara. O Emerson Romano, repórter, virou comentarista da Itatiaia. O Romano joga nas 11, tipo eu, assim. Então, cara, aí eu fui da Itatiaia para a Rádio Globo, da Rádio Globo para a TV Globo. Tive na TV Horizonte com o Som Salvador, que é um cara que saudoso Som, que eu tenho uma gratidão enorme. O Som morreu muito cedo, cara. O mundo precisava dele mais tempo aqui. O Marcos Ghiotti, que me ajudou muito, me levou para a Rádio Globo. De lá eu fui para o Sport TV com o Armando Oliveira, que hoje trabalha Sport na TV, Itatiaia. você chegou a... Sport TV. Via rádio, tudo via rádio. Os primeiros jogos que eu fiz, vocês lembram daquela fase do Ipatinga? Muito Sim, boa. Walter Minhoca. Exatamente. Ali, o Premier tinha que fazer jogos do Ipatinga na Série B, porque o Premier já transmitia todos os jogos. Então, eles precisavam de um comentarista que fosse para Ipatinga. E o Ghiotti me abriu essa porta com o Armando de fazer esses jogos no Premier, os jogos do Ipatinga. Porque aqui os de BH quem fazia era o próprio Ghiotti, o Mário Marra e o Regis Souto. E eu ia lá e fazia os de Ipatinga. Para mim era top demais, era uma grande oportunidade. E foi ali que eu aprendi a fazer TV. Eu, Marcos Leandro, o Piquitito narrando, o Caixa. Sim. O Caixa narrou no Premier um tempo também. É mesmo? O Caixa foi narrador do Premier um tempo. Então, assim, aí ali comecei, cara. E do Premier, eu fui para o Sport TV, para a TV Globo. Se eu não estiver enganado, que eu sou péssimo com data, não me julguem, que é bem capaz de eu estar errado. Mas eu acho que 2008, cara, ou 2007, 2009, por aí. Foi onde eu saí da Rádio Globo e fui para a TV Globo. Aí fiquei no Sport TV até 2014, quando também tem um momento chave da minha carreira, que é quando o Emanuel me chama. Manuel Carneiro. Para voltar para Itatiaia, para ser comentarista da turma do bate-bola. Ele era presidente? Ele era presidente, dono, diretor, apresentador do principal programa, pai de todo mundo. Paizão, abraçava todo mundo. O Emanuel é meu exemplo de vida, cara. O Manel O que eu falo sobre o Emanuel não faz jus ao que ele representa. Do tamanho que é o Emanuel Carneiro. É bem maior. O Emanuel Carneiro sempre foi a minha referência com o microfone ligado e com o microfone desligado. Ele foi, para mim, e é o maior comunicador de rádio que eu sempre me espelhei. E ele também é um grande exemplo com o microfone desligado em como fazer gestão de pessoas. O Emanuel é um gênio no ar e fora do ar. Então, sem dúvida alguma, se eu tiver que elencar qual a pessoa que você mais se inspirou, a que mais te impactou, a que você mais aprendeu, sem a menor dúvida, Emanuel Carneiro. E é interessante que toda jornada de alguém de sucesso, igual você está compartilhando com a gente, ninguém começa do topo, né? Ninguém começa do alto. Não. É cada degrau, né? O Léo está falando ali que ele ficava até além do horário ali para aprender com as pessoas que já tinham mais experiência. Às vezes, até sem remuneração, você fica ali para receber conhecimento, que é muito mais valioso do que o dinheiro. Às vezes, você fica ali depois do trabalho, você já fez isso. Nossa, a gente que está na... Eu sou engenheiro civil, né? No início da minha carreira, aí, uns 12 anos atrás, eu bati na porta também aqui em BH, nos prédios.
fazer estágio aí às vezes o porteiro falava assim, não, tem jeito não. Chama o engenheiro era um deus na época, né? Uns 10 anos atrás. Aí batendo de porta em porta eu consegui, praticamente a mesma história sua aí, consegui, fui crescendo, eu consegui. Mas voltando ao assunto aqui, Léo, como que você vê a comunicação, o sistema de jornalismo hoje no Brasil, do início que você começou até agora, tem algum incentivo? Mudou? Porque você citou no início aí, a gente conversando até no particular mesmo, que BH está muito aquém, né? De outros estados, outras cidades. Sim. Como que você vê? Você acha que melhorou o sistema de jornalismo? Cara, eu não sei se eu posso dizer que o jornalismo melhorou. O jornalismo mudou. O jornalismo mudou. A comunicação mudou. A comunicação que existia, que dependia do rádio, do jornal, depois da TV, ela hoje é completamente dependente da internet. Todos esses órgãos, todas essas emissoras, inclusive, todos esses veículos, eles também dependem da internet. Tanto que o rádio se atualiza para ficar cada vez mais digital, a TV cada vez mais digital e o jornal já é completamente digital. Então, a comunicação mudou e o jeito de se comunicar também mudou. Porque existia uma comunicação antiga em que no rádio o cara falava bonito, era o cara da voz bonita, era a informação que fazia companhia para o ouvinte, né? E a comunicação de hoje, a comunicação real, ela é clara, objetiva, é o que eu chamo de comunicação assertiva, né? Sim. Quanto mais claro, quanto mais objetivo, melhor vai ser a sua mensagem, mais rápida ela será, menos tempo da pessoa você toma, menos tempo você perde, e isso é a comunicação. Então, a comunicação digital ela é a cara disso. A comunicação no Instagram, a comunicação no YouTube, a comunicação no rádio digital mesmo, em todos os veículos, quanto mais rápida, melhor. É mais assertiva. Tem menos ruído. Não tem a menor dúvida. Sabe por quê? Porque a coisa mais valiosa que você tem na vida é tempo. Então, não desperdice o seu nem o do outro. Então, a coisa mais valiosa que você tem na sua vida é o tempo. Na comunicação, o tempo é dinheiro. E eu estou falando em todas as instâncias. Estou falando para a parte da comunicação do jornalismo em si, porque o tempo que você destina a entregar uma mensagem, o tempo que seu ouvinte está te acompanhando, o telespectador, o internauta, custa dinheiro. Custa dinheiro para qualquer tipo de anunciante que vai colocar dinheiro ali para aparecer, que vai comprar espaço numa emissora, que vai pagar um influencer para divulgar. Então, o tempo é o dinheiro na comunicação. Só que o que as pessoas ainda não, muitas pessoas ainda não entenderam, que o grande poder da comunicação é ser rápida. As pessoas acham que você precisa estar muito tempo no ar, você precisa ter muita visibilidade, sim. Mas você precisa ter muito conteúdo, muito tempo falando, e é o contrário, cara. Quanto mais rápido você entregar a sua mensagem, mais impacto ela vai ter. Para quem mexe com o Instagram ali, tem até aquela regrinha dos 3 segundos, né? Os 3 primeiros não segundos. É uma regra, é uma realidade. A realidade do algoritmo do Instagram é que nos primeiros 3 segundos a pessoa decide se ela vai te acompanhar até o final ou não. E já tem um novo estudo falando que tem, a partir dos 7 segundos, você precisa de um outro tipo de gancho. E se o seu vídeo vai até 1,5 minutos no Reels, você tem alguns momentos ali que são determinantes se a pessoa desiste do conteúdo, se ela segue no conteúdo. Então, quando você pensa em contratar uma empresa para cuidar do seu conteúdo de internet, estude bem para poder contratar uma empresa. Porque não é só uma padaria, e com todo respeito às padarias, tá? Porque a gente usa esse meio na comunicação. Padaria que é uma coisa... da conta da padaria, tudo que é o exemplo, tradicional, sim. Que é o fazer ali, que é a conta do pão, né? Que é fazer a conta do... Não. Cara, você precisa de criar um estilo, uma cara na sua comunicação digital que não pode fugir da sua comunicação pessoal e que não pode fugir da sua comunicação profissional. Você não acha que as pessoas estão... Eu sei, a comunicação tem que ser rápida, igual a gente falou de gancho aqui, 7 segundos. É porque as pessoas estão mais ansiosas, não, também? Isso não tem evoluído um pouco no ser humano? Claro. E a comunicação veio junto? Não, claro. A ansiedade é talvez a maior doença da nossa geração, né? Mas ela é provocada não por Deus, não é uma praga, uma peste que Deus colocou para controlar algo. Não. Ela foi criada pelo homem. Nós somos frutos do que a gente está criando. Por quê? Por causa disso aqui, mano. É isso aí. O maior advento da humanidade recente, que transformou a nossa geração, também é responsável pela principal doença, que é a ansiedade. Quem passa...
Steve Jobs, em toda a genialidade dele, de todas as frases, porque você pode pensar 200 frases do Steve Jobs, falar, Steve Jobs disse isso, e tem um monte de frase top dele. Mas tem uma que me marcou e que nem fica assim tão... Quando ele disse que o sonho dele era que o iPhone fosse uma extensão do corpo. E realmente isso, já virou realidade. Cara, o iPhone, Se né? você O sair sem telefone celular, cara, ele é uma extensão do seu corpo. E isso criou uma dependência, né? Que eu não me recordo, eu gostaria muito de dar o crédito para a pessoa que eu estava conversando sobre isso, mas eu não me recordo agora com quem eu estava conversando. A gente falando sobre a dependência e sobre como a gente interage e tudo que o telefone celular significa na vida da gente. Tudo acontece aqui. O seu banco está aqui, sua vida está aqui, seu currículo está aqui, seu negócio está aqui, seu futuro negócio está aqui, seus clientes estão aqui. Ou seja, enquanto durante muito tempo nós aprendemos que você tinha que ter uma grande empresa, né? Grande fisicamente falando, muitos funcionários e tudo, dependendo do seu negócio, cara, ele acontece tudo aqui. Tudo aí. O ChatGPT é um funcionário que vale por 20, 30... Né? Por exemplo, inteligência artificial. Mas assim como um funcionário, um colaborador, a inteligência artificial ela precisa ser treinada. Sim. Porque de nada adianta você ter uma grande inteligência artificial se não tem um grande humano para operar. Vou dar um grande exemplo. Concordo. Aqui. Eu não sei qual a idade de vocês, tá? Mas eu tenho 44 anos. Acabei de fazer 18. Acabei de fazer 18 anos, Gabriel. 18 anos de podcast que ele tem. Teve um tempo na minha adolescência e quase me virando adulto que era determinante para você conseguir um emprego se você tivesse um curso de datilografia. Cara, eu vi real. isso, cara, e vi isso acontecer, e vi isso até antes. Isso é do tempo dos nossos pais também. Quem tinha um curso de datilografia saía na frente. Era rei. Mudou o quê? 25 anos? Não, mais, acho que mais para trás, cara. Só que na nossa geração, o que veio? Era quem sabe falar inglês. Tinha que ficar repetindo isso ali. Isso era determinante, assim. Para mim era, cara, você sabe falar inglês, você sai na frente. Acabou, até hoje. Sabe? Né? E algumas coisas assim. A inteligência artificial, como ela é tratada? Se você sabe usar o prompt da inteligência artificial, você sai na frente dos outros. Então, você está disputando uma vaga, você está querendo trabalhar. Cara, se você sabe usar o prompt, acabou. Você sai na frente. Então, muita coisa, né, qual é a grande especialização de agora? Qual é o grande profissional? Qual é o grande emprego que está surgindo agora? É saber utilizar a inteligência artificial. Quem domina o prompt para fazer com que a inteligência artificial ela traga benefício para a empresa, cara, acabou. Você sai na frente de todo mundo. Legal. Olha, aproveitando aí que a gente entrou nesse assunto de rede social, né? Na sua opinião, qual foi o impacto que as redes sociais causaram no jornalismo e na comunicação tradicional? Caramba, quanto tempo nós vamos ter de podcast? 5 horas? Porque isso aí pode explanar. Cara, não, porque isso é uma coisa muito impactante. A rede social transformou o jeito de se comunicar. A comunicação digital, ela mudou, inclusive, a comunicação pessoal. Nós usamos gírias e coisas que são do digital na nossa comunicação pessoal. A gente, ao invés de ser o movimento de a nossa comunicação pessoal que foi para o digital. Não, o que está acontecendo é a comunicação digital entrando cada vez mais na comunicação pessoal. Por quê? Por causa do tempo. Por ser objetiva. Por gerar benefício ali rápido. Então, a entrada das redes sociais, principalmente no jornalismo, ela afetou muito o jornalismo. Por quê? Porque eu sou um defensor de faculdade, tá? Eu sou um defensor de que quanto mais você estudar, também, né? Quanto mais você estudar e se capacitar, melhor profissional você vai ser. Isso em qualquer profissão, em qualquer faculdade. É porque está na moda muitos influencers falando que... De achar que não precisa de fazer universidade. Eu respeito a opinião de todo mundo porque eu vivi muito tendo a minha opinião questionada durante 22 anos. Qualquer coisa que eu falava, eu era xingado por isso. Só que eu respeito a opinião das pessoas. Mas eu, Léo Figueiredo, eu acho que a universidade ela é um grande caminho para o sucesso profissional. Porque ali você aprende, ali você faz conexões importantes, ali você ensina outras pessoas também, porque cada um está num nível de desenvolvimento. Então, eu sou super a favor. Mas durante muito tempo, e ainda é muito questionada, se é válida a faculdade de jornalismo.
A de publicidade, então. E eu lembrei agora, vocês lembram que eu falei? Eu tenho TDAH, viu, gente? Vocês lembram que eu falei? Eu queria dar o crédito para quem estava tendo essa conversa. Meu amigo Rodrigo, que é publicitário, pai da Laura, que estuda com a Rafa Madrid, minha agora filha. Você lembrou, foi agora tudo. Eu lembrei mesmo. A gente estava falando sobre isso. E o que o Rodrigo me disse? Falou, cara, em um estudo que eles fizeram, o Rodrigo é coordenador na PUC, se eu não estiver enganado. Ele falou, cara, existe um número assustador. A cada 5 estudantes de publicidade que se formam, forma 1 em jornalismo. O curso de jornalismo está ficando cada vez menos procurado. Não, mas outros também, tá? Mas por que o jornalismo está dizendo? Porque antes, para você fazer uma matéria, para você gerar um conteúdo, você precisava de uma câmera, um cameraman, um microfone de rádio, um gravador, uma entrevista. Verdade. Hoje é tudo aqui, cara. O problema não está em quem cria, tá? Para mim, o problema está em quem recebe. Porque as pessoas, muitas pessoas, não estou generalizando, mas muitas pessoas não sabem discernir qual que é a diferença de você receber um conteúdo que é feito por um jornalismo profissional ou por uma pessoa que está, olha, bateu um carro aqui agora, fulano morreu, foi fulano que matou, Coisas o virais. outro que deu 2 tiros no ciclano, e isso viraliza, essa pessoa ganha clique, ela ganha seguidor, ela ganha poder, ela ganha dinheiro. E essa conta, ela ficou... até autoridade, ela né? ficou incontrolável. Ela ficou incontrolável, porque existem as pessoas que montam a sua reputação tijolinho por tijolinho ali e que tem uma base na sua credibilidade, na autoridade com que ela fala, mas tem aquelas que ganham ascensão meteórica. E eu não estou dizendo que elas não têm que surfar essa onda e têm que utilizar, não. Elas têm que utilizar, mas você não pode comparar. Você não pode comparar um conteúdo de uma pessoa sobre um fato em uma pessoa que simplesmente Uma tem um celular pessoa que tem na mão. responsabilidade no conteúdo. E com, Sim. por exemplo, uma notícia que é a Itatiaia, ou que é a Globo, ou que uma emissora que tem uma credibilidade dá. Então, não é que você não pode consumir o conteúdo de todo mundo, não. Você pode consumir e deve consumir o máximo que te convém, que te faz bem. Agora, você não pode propagar e dizer que o mesmo conteúdo que é igual. Não, existe um que é feito com responsabilidade. Exatamente. E o outro que não. Porque se o Jefinho vira e fala assim, olha, eu tô falando aqui que o Rubens Menin tá afim de trocar o Galo pelo Cruzeiro. Você fala um negócio desse aí, você vai viralizar absurdamente. O Pedrinho BH virou atleticano. Mas é mentira. Não, é claro que é, Não, mas eu tô dizendo sobre assim, isso. se você fala um negócio desse, cara, você viraliza na internet absurdamente. E só que se a Itatiaia, se a Globo, se o Jornal O Tempo, se a Bandeirantes falam uma coisa dessa, cara, elas têm uma responsabilidade absurda. Eu acabei de ver, olha só para você ver, e como eu falo que o problema não está muitas vezes em quem cria, e sim em quem recebe. Porque eu acompanhei mais assim distante, eu já estava fora da Itatiaia, mas recente agora, o Fernando Diniz estava fora do Cruzeiro. Era o último jogo do Diniz contra o Juventude. Eu não tinha informação sobre isso, mas a minha opinião era de que o trabalho foi muito ruim, foi muito aquém, e eu conheço bem o Pedrinho BH, ele quer e não está nem aí para gastar dinheiro para o Cruzeiro ser o melhor time do planeta, ele ia trocar o Diniz. E essa informação era de dentro do Cruzeiro também. Cara, o que aconteceu? O Pedrinho, com o Diniz, com o Matos, eles decidiram que era melhor ficar com o Diniz, que não ia trocar. Mas a informação era de que ele ia sair. Sim. Pô, eu vi a turma pegar no pé do Emerson Pansieri, do Samuel Venâncio, dos caras que sabem tudo do Cruzeiro. Porque eles falaram que o Diniz deixaria o Cruzeiro como se eles tivessem tomado a decisão de demitir ou não. E não é isso não, cara. Ele pegou a informação que existia, né? E passou. Claro. Ao invés de você pegar... Pô, eu sigo o Pansieri, sigo o Samuel Venâncio e tantos outros caras que têm muita credibilidade para dar notícias, tanto do Galo, quanto do Cruzeiro, quanto do Flamengo, do Corinthians, de quem for. Mas, cara, se você vai julgar o mensageiro, a sua comunicação, a sua interpretação está errada. Porque ele é um mensageiro. Então, se o Pedrinho BH mudou de ideia, cara, tá certo, ele é o dono. Ele pode mudar de ideia e decidir o que ele quiser. O Rubens Menin, ele é o dono. Ele pode decidir o que ele quiser. Tem uma palavra que você usou que é muito forte, que é credibilidade. Muitos torcedores só aceitam determinada notícia ou furo se vir
se vier de determinado jornalista, igual você citou que eu vejo o pessoal, só vou acreditar se a notícia vier do Samuel Venâncio. A torcida do Cruzeiro tem muito Não isso é? do Samuel. Sim. Então, credibilidade é uma coisa muito importante e é construída tijolinho por tijolinho, né? Sabe de onde eu acho até que veio isso pro Samuca, que merece tudo que acontece com ele, todos os louros que ele colhe da credibilidade, porque ele é um cara muito sério. Mas isso é uma coisa que era da Itatiaia e da Globo, né? Não, se deu na Itatiaia é porque é verdade. Sim. Deu na Globo. Tem muita credibilidade. Porque ali é a credibilidade. Se a Itatiaia falou, mano, Exatamente. é porque é A Itatiaia verdade. tem muita Se a credibilidade, Globo cara, falar, então, assim, as emissoras grandes. Só que a gente tem um novo tipo de jornalismo, né? Olha o tanto que nós fomos longe aqui da pergunta que vocês me fizeram. Tem um novo tipo de jornalismo e que é tão valioso quanto e precisa ser respeitado e admirado, que é, por exemplo, do Samuel. Né? E tantos outros, cara, que cobrem o Cruzeiro e o Atlético, do nosso métier aqui, né? Mas, cara, se você pegar uma coletiva do Flamengo, você vai ver que deve ter uns 3, 4 de emissora só. O resto são todos de canais de YouTube, torcedores do Flamengo que passaram a informar. Cara, é uma nova cobertura esportiva. Talvez isso ajudou. Eu vejo como positivo. Tipo assim, às vezes o jornalismo não está ali naquele momento, mas tem um telespectador que está lá. Ele mandou um vídeo, uma informação. Isso favoreceu também o acesso rápido a alguns acontecidos. Favoreceu. Eu vejo isso como positivo. Não, cara, todo o advento tecnológico que esse aparelhinho aqui trouxe é fantástico para o jornalismo. Só que também trouxe uma concorrência para o jornalismo. Sim. Que é qualquer pessoa com um telefone na mão. Isso é verdade. Agora, Às vezes, por exemplo, eu, Gabriel, nunca estudei nada de jornalismo, comunicação, nada. Eu compro um celular com imagem legal, com áudio legal, começo a fazer vídeo, se passar por um jornalista que tem informações, às vezes pegando informações dos outros na internet, que está fazendo todo o trabalho duro. Eu pego um negócio mastigado, que eu nem sei se é verdade, e gravo o vídeo. E é perigoso o meu vídeo ter mais visualização do que o cara que teve todo o trabalho para pegar aquela informação, para levar para o torcedor, para levar para o ouvinte, né? Aquele cara que construiu a credibilidade, né? Então, vocês gostam como vocês devem gostar? Homem nessa faixa de idade e tal, viveu muito Marvel, 18 né? anos. Essas coisas, super-heróis e tal. Vocês lembram da frase do tio do Homem-Aranha, né? grandes poderes. Vem grandes responsabilidades. O problema é que isso aqui traz muitos poderes, mas nem todo mundo tem responsabilidade. Verdade. Então, eu falo muito isso e acho que isso é muito importante com a comunicação corporativa, com a comunicação digital. Isso aqui, o celular, o Instagram, as redes sociais, elas te dão grandes poderes. Mas você precisa ter grande responsabilidade com o que você fala, porque senão você vai ser mais um. Sim. Isso é o que diferencia quem consegue galgar grandes postos na internet, ter muitos seguidores, virar um grande influencer, vender pela internet. Porque se você souber usar os grandes poderes que a internet te dá, com grande responsabilidade, provavelmente você vai dar certo. Léo, aproveitando, não tem como a gente trazer o Léo aqui e não falar... Real Madrid. e não falar da sua carreira na Itatiaia. Aqui, ó, pode mostrar, que eu vou mostrar para a câmera. Ó. Papel de fundo de tela, eu e Rafa Madrid no Santiago Bernabéu. Oh. Isso aqui era um jogo contra o Alavés, o jogo que o Real Madrid foi campeão espanhol na última temporada agora. Antes do jogo contra o Bayern de Munique, que nós ganhamos de virada, 2-1 nos acréscimos, 2 gols do Roselu, eu estava lá. Aí eu te digo, quanto você acha que eu paguei no ingresso de semifinal de Champions, Real Madrid e Bayern de Munique, os dois maiores clubes do mundo? Vou chutar, hein? Não precisa falar não, porque eu só para mostrar assim. Você acha que eu faria isso aqui só para falar com os outros que eu torço pro Real Madrid, que a minha filha chamaria Rafa Madrid? Não, aqui, a partir de 20 mil reais você pagou nesse ingresso. Não foi menos. Foi menos? Foi menos. Graças a Deus. Eu fui na final da... Vou chutar 6 mil reais, 7 mil reais eu chutar. Você foi Quando qual final? Foi o Atlético de Madrid. 2014? Foi lá no Wanda Metropolitano. Ah, não. Peraí. Isso aí foi 2019. Tá. Não, eu achei que você tinha falado que você tinha ido na final Real Madrid Atlético. Não. Aquela do gol do Sérgio Ramos. Aí eu ia falar que você era um cara abençoado. Aí viveu. Não. Aí sim. Como foi sua transição da TV Globo para a Itatiaia e depois, dentro da Itatiaia, viver aquele momento ali dos programas, junto com o Emanuel? Como que foi? Não, cara, então foi muito tranquilo porque ao mesmo tempo que eu sempre trabalhei na rádio, eu também trabalhei na televisão, né? Só não era o mesmo canal, porque quando eu
saí da Itatiaia, se eu não estiver enganado, em 2005, na primeira passagem, que eu fui para a Rádio Globo, eu também estava na TV Horizonte. Então, eu trabalhava no rádio e na TV. E desde então, eu já aprendi que a comunicação é muito diferente. Né? Tem um erro que as pessoas cometem, que acham que você pode ser o mesmo para se comunicar com todo mundo. E não é. O que dá sucesso à sua comunicação é como você consegue atingir o seu público. Rádio, TV, internet, colaboradores de uma empresa, seu chefe. Tem diferença? Completamente. A síndrome de Gabriela, que algumas pessoas ainda vivem, você sabe, aquela eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou assim, eu não mudo, o mundo que me aceite. Existe gente que fala assim, eu sou uma pessoa franca. Eu tenho vontade de responder na cara, não, você não é franco, você é mal educado. Porque eu falo tudo, não é. Você não tem que ser assim. A franqueza é uma virtude. Mas existe a falta de educação de você simplesmente rebater e falar do jeito que você quiser. Não. Ser inteligente na sua comunicação é saber qual é o seu público e como você vai falar com ele. E isso eu aprendi desde o início, com o rádio, com a TV. A comunicação do rádio é uma, a da TV é outra. Comentar um jogo de futebol no rádio é uma coisa, comentar um jogo de futebol na TV é outra. Até porque no rádio você fala muito menos numa transmissão do que na TV. No rádio, é claro, no rádio, quando o narrador faz a narração da jogada, ele chama o repórter para completar a narração, que a gente chama de lateral. O caixa termina e chama o Cláudio Rezende e ele fala lá, né? Ou seja, o Alberto com o Samuel, o Piquetito com o Pansieri, por aí vai. Na televisão, não. Na televisão, o repórter participa muito pouco, só trazendo informação. Quem faz a narração do jogo com o narrador é o comentarista. O Galvão chama o Caio, o Roger, o Casão, né, o Casagrande. Isso várias vezes. Hoje é o Luiz Roberto, que é uma das pessoas que eu mais gosto no jornalismo esportivo. E ele chama o Caio, o Roger e por aí vai. Então, assim, a comunicação não pode ser tratada de uma maneira igual quando os públicos são diferentes. Cada público que você fala, você precisa se adaptar. Sabe uma frase que é polêmica, isso vai dar um corte super legal. Tem uma frase que algumas pessoas acham que é correta, mas ela é muito errada. Eu sou responsável pelo que eu falo, não pelo que você entende. Não, eu sou responsável pelo que você entende. Porque se você não entendeu o que eu te disse, é porque a minha mensagem não está clara. A comunicação não foi assertiva. Se você não entendeu o que eu disse, é porque a minha comunicação não foi clara. Sim. Então a culpa não é de quem recebe. É claro. Vai ter gente que vai falar... Mas o torcedor de futebol é passional. É claro que tem gente que não adianta você falar, ela entende B. Mas dentro da comunicação, em todas as instâncias, você precisa se preocupar com o seu público, como ele recebe a sua mensagem. Porque a comunicação, ela inicia aqui, mas se ela não chega até aí, ela não foi em lugar nenhum, então não existiu comunicação. Tem pessoas que não importa a maneira mais clara que você vai falar, o objetivo, que ela também não vai captar a mensagem. Né? Porque não vai interpretar. Você está vendo como é que... Eu vou e volto, mas eu chego nesse negócio da comunicação. Por quê? Porque a coisa mais importante da comunicação é ouvir. Mas é ouvir assim, escuta. Tem vários termos para isso. Escuta ativa, né? Se usa muito esse escuta ativa. Que não é só o ouvir aqui, ouvir aqui e saiu aqui. Não, ela tem que entrar aqui, a informação, a mensagem, ela tem que entrar, ela tem que vir para cá. Algumas vão para cá, para o coração, mas ela tem que vir aqui, ela tem que ficar. Sim. Por quê? Porque senão não é uma escuta ativa. E a primeira coisa é saber ouvir. E quando você sabe ouvir e você aprende a ouvir, você vira, inclusive, uma pessoa que fala melhor. Verdade. Porque tem um grande segredo na comunicação que é quanto mais você ouve, mais você aprende. Quanto mais você aprende, melhor você passa. Quanto mais você passa e melhor você passa, melhor comunicador você é. Então, quanto mais você ouve, melhor você vai reproduzir uma mensagem. Mas isso é meio óbvio, né? Tipo assim, se eu estou falando, eu não estou aprendendo. Calma. Eu estou falando. Meio óbvio, mas eu acredito que a maioria das pessoas fazem ao contrário. Elas querem falar mais do que ouvir. O óbvio precisa ser dito. É óbvio, mas precisa ser dito. Você tem 2 ouvidos e uma boca para ouvir mais do que falar. Isso é um clichê, mas é verdade.
Agora, o que as pessoas não entendem e que algumas acham que quanto mais você fala, melhor você fica. Não é. Quanto mais você ouve e aprende, melhor você fica. Porque quando as coisas entram aqui e você cria uma capacidade de reproduzir, você melhora o que você ouve. Sim. Como que a gente muda de ideia? Como que a gente muda de ideia? Ouvindo. Quando a gente ouve um não, principalmente. Ou uma opinião contrária. Se eu vir e falar assim, esse microfone aqui é preto, você fala, ele realmente é preto, acabou, verdade absoluta, acabou, não tem discussão. Não, mas esse microfone ele é preto, mas tem uns detalhes em cinza. Olha, eu não tinha reparado, não, achava que ele era todo preto. E você cria uma troca. A partir dessa troca, você gera mais argumentos. Gerou mais argumentos, você gerou mais informações sobre o que você está falando. Gerou mais informações, você começa a ver de uma maneira diferente. Que é uma incapacidade, muitas vezes, você falou, não importa do que você falar, as pessoas já vão receber. Isso aqui é um exemplo muito claro disso? Política, direita e esquerda. É verdade. A grande maioria não quer nem saber da proposta da direita ou da esquerda. Sei o lado que é bom para mim, é com isso aqui que eu vou. Acabou. E isso é ruim, cara. Eu tenho o meu lado, eu tenho as minhas escolhas, mas se eu paro para ouvir, com certeza, pelo menos alguma coisa eu posso pegar daquilo ali que pode ser útil, mas as pessoas não querem. As pessoas não querem. Quer tomar um lado e defender aquilo até a morte, mesmo que aquilo seja ruim para ela. Às vezes está tudo aumentando de preço, só que pelo fato da pessoa ter aquele pensamento, ela fala assim, não, tá certo, o que está fazendo está certo, se às vezes tem vacina, a pessoa está morrendo, não está vendo gente morrendo, ele não vai mudar, não vai falar com o cara que ele votou, ele está sempre certo. E não é por aí. Você tem que ser um cara... E falando em ouvir, só trazendo um pouco para a pauta aqui, bate-bola. Direto eu escutava bate-bola. Você atuava ali. Não para de ouvir, não. O Cirilo é um cara bom. Você ficou quanto tempo no bate-bola? Eu fiquei, cara, pouco mais de 10 anos na turma do bate-bola. 10 anos. Desses aí, 7 como comentarista e 3 como apresentador. Para sua carreira, como foi esse aprendizado ali, no bate-bola mesmo? Ali? O maior de todos. O maior? O maior de todos. Foi tipo ponto alto da minha carreira. O meu maior sonho no jornalismo esportivo era apresentar a turma do bate-bola. Por isso que hoje eu posso olhar para trás e saber que eu fechei um ciclo no jornalismo esportivo. Ali eu atingi o topo, pelo menos para mim, né, de onde eu queria chegar. O meu maior sonho, e quem me conhece, quem trabalhou comigo sabe, que o meu sonho era apresentar a turma do bate-bola. Você conseguiu realizar Só que eu nunca imaginei que o Emanuel ia vender a rádio. Eu imaginei que isso ia demorar muito, que eu falei assim, o dia que o Manel morrer com 130 anos, porque é o que merece viver, o mundo precisa de pessoas boas como o Emanuel, o dia que o Manel não tiver mais nesse planeta aqui, aí talvez eu tenha a chance de apresentar a turma do bate-bola, porque até lá é o programa dele, é a cara dele, é a audiência dele e é o xodó dele. Se você encontrar com o Emanuel e perguntar a ele, o Emanuel gosta dos filhos, da vida, dos funcionários, de tudo. Mas a coisa que eu tenho certeza que o Emanuel mais gostou na vida dele era a turma do bate-bola. Era o momento alto. Era a hora que o Manel... Cara, imagina você comandar a maior rádio do Brasil, o tanto de pepino resolvendo o dia inteiro, mas aí ele chegava ali 5h30 para fazer as manchetes do programa e tudo. Eu sabia que ali ele era feliz, cara. Então, e isso motivava todos nós. É o que você falou no começo do podcast, né? O lugar certo é o lugar que te deixa feliz. E o momento certo é o momento que te faz feliz. Sim. E ali o Emanuel cativava todos nós. Por isso que o Emanuel, a gente chama ele de chefe, né? Sim. Pegou-se uma coisa assim, mas ele nunca se intitulou chefe. O Emanuel é o grande Esse é o verdadeiro líder, né? E a liderança, ela não é imposta, a liderança ela é conquistada. Sim. As pessoas confundem muitas vezes isso, que você precisa de um tipo de comportamento para trazer um respeito para você, sendo que o maior respeito que você vai adquirir é através do exemplo que você dá para os seus colaboradores, dentro da sua empresa, por exemplo. Não é o que você fala, é o que você faz. Tudo que você faz sempre tem mais peso do que o que você fala. Eu não sei se vocês são pais, mas eu tenho uma filha de 7 anos, posso falar para vocês com propriedade. Tudo que ela faz é o que eu faço, não é o que eu mando ela fazer. Sim. Tudo que ela faz, que ela fala, gestos. O líder que precisa falar que é líder ele não é um líder. Exemplo. Ele não precisa falar que é líder. Eu sou chefe de um setor na empresa.
Eu preciso falar, faz isso aí, cara, porque eu sou o chefe. Significa que eu não sou o chefe. Na realidade. Não sou um líder, né? O maior de todos, que é Jesus Cristo, já disse: deixe os outros falarem por mim. Eu não preciso ficar falando por mim, deixe os outros falar. Então, se você pegar grandes momentos, grandes palestrantes, eu uso isso também, tá? Você pega para uma apresentação, pega o que as pessoas falam de você, o que pessoas importantes pensam, conhecem e falam de você. O líder não precisa se auto-intitular, ele não precisa se auto-afirmar. O comportamento dele vai dizer. Eu tenho um grande amigo, que é o Getúlio Cavalcante, que é CEO da MIP. O Getúlio me ensinou uma coisa muito importante. O seu colaborador, o seu funcionário, ele não pode te seguir pelo dinheiro, apenas pelo salário. Você paga ele bem e ele está contigo. O seu colaborador, ele tem que ser seu fã, porque senão ele vai aprender tudo com você e vai trabalhar para quem ele é fã. Então, se você não conquistar o seu colaborador, e isso serve para todos os relacionamentos nossos, gente. Se você não conquista diariamente, com boas atitudes, com um bom exemplo, se aquela pessoa não te segue, não te admira e você não é um exemplo para ela, ela vai arrumar outro que seja. Verdade. Porque nós somos feitos desse jeito. Nós somos feitos à semelhança de Deus. Mas nós somos feitos à semelhança dos nossos pais. E por assim vai. Mas por quê? Porque os nossos pais são os nossos primeiros exemplos. Depois que a gente cria certa maturidade, você começa a ter outros, na vida profissional principalmente. Mas se você não tem bons exemplos, você não desenvolve. Não vai desenvolver. Agora, se você consegue mirar bons exemplos, provavelmente você vai desenvolver. Ô, Léo, e conta pra gente como que foi a sensação de fazer cobertura de uma Copa do Mundo e de Olimpíadas. Quais foram os seus desafios? O que você sentiu naquele momento? Eu já gostei mais de Olimpíada, sabe? Eu já gostei mais. Quando eu era mais novo, e em 1994, o Brasil foi campeão pela primeira vez, medalha de ouro no vôlei masculino. Nessa época eu jogava vôlei no Santo Agostinho. Então, aquilo ali me marcou muito. Aquelas Olimpíadas, quando você é novo e tem tempo para acompanhar a Olimpíada é legal pra caramba. Quando você fica mais velho e tem que trabalhar, aí já não dá tanto. Você só vê o resumo, né? E o que aconteceu? Existiu um fenômeno na comunicação que foi uma Olimpíada que ficou meio que paralela, que foi quando a Globo não transmitiu. Tudo que a Globo transmite, amigo, no Brasil, toma um valor e uma propagação muito maior. Tudo que a Itatiaia transmite tem um valor e um tamanho, para Minas Gerais, muito maior. Então, o que aconteceu? A Olimpíada foi ficando meio sem espaço. A gente não vê a idolatria que a gente teve com alguns esportes existirem hoje. Mas isso não é só culpa de quem transmitiu, isso é culpa da falta de educação e de incentivo ao esporte que a gente tem no nosso país. Porque o que a gente está falando agora há pouco? As pessoas seguem os bons exemplos. Sim. Quem são os grandes exemplos no esporte que a gente tem? Quando o Guga ganhou tudo, o tênis ficou muito popular no Brasil. Depois, arrefeceu. Por causa do exemplo. Você lembra que era a final do Meligeni? Demais da conta. Não, cara, eu vibrei. Cara, pensa pra você ver. Quando Ayrton Senna era vivo, o que era acompanhar a Fórmula 1? Era uma coisa de louco. O pessoal ficava acordado. Era lei. Você, domingo de manhã, meio que conflitava ali com ir à missa ou ao culto, né? Pô, é um problema, porque o Senna vai correr, mano. O Brasil parava pra ver. Verdade. O Ayrton Senna morreu, a gente tentou e a gente queria sobreviver com o Barrichello, com Massa, né? Mas, cara, o Barrichello, por exemplo, foi um piloto espetacular. Só que no Brasil só serve quem ganha. É verdade. Pro brasileiro só serve quem ganha. Só. Quer um grande exemplo? Você cruzeirense e você atleticano. Como é que foi o ano do Cruzeiro? Foi péssimo. E o ano do Galo? Foi bom em algum determinado momento, mas no final se tornou Foi não, decepção. Léo. Mas você só falou isso porque você sabia que eu ia dar no meio de você. Ele reclamou o ano inteiro. É claro. Foi. Deixa eu te falar. Mas para e pensa. O Atlético chegou em 2 finais de Copas. Ele não ganhou nenhuma das duas. Ele não era favorito em nenhuma das duas. Não era. Mas ele chegou em 2 finais de Copas. O Cruzeiro, que estava destroçado até outro dia, chegou na final da Copa Sul-Americana e quase classificou para Libertadores, mano. Verdade.
Só que não. Um time que já... O ano foi terrível. Por quê? Porque não ganhou. Pô, A única diferença... o Rubinho Barrichello é isso. Só que existia um Schumacher na época do Barrichello, principalmente, né? A única diferença pro Atlético, mano, foi a incompetência de não conseguir ganhar do Botafogo jogando de 11 contra 10 desde que a bola rolou. Mas se aquilo ali, se o Atlético ganha Libertadores, nossa conversa aqui era outra. Acabou. Se tivesse ganhado do Flamengo na Copa do Brasil, a conversa era outra. Mas você sabe o que eu acho, Léo? Se o Cruzeiro não tivesse... É porque agora a pedrada vai para todo mundo, tá? Deixa Se o Cruzeiro não tivesse sido incompetente de perder para um Racing, que tem muito mais história do que time, porque o time do Cruzeiro é melhor, mas que deu uma pipocada na final contra o Racing. Porque quando ele assustou, já estava perdendo. Você lembra que no jogo contra o Corinthians, o Diniz poupou o time inteiro e quando ele assustou, estava 2-0. Sim. Aí o Cruzeiro até melhorou depois. A mesma coisa aconteceu com o time titular jogando a final da Sul-Americana. E o Cruzeiro é melhor que o time do Racing. Sim. Só que perdeu. Se o Cruzeiro tivesse ganhado a Sul-Americana, como é que era o ano do Cruzeiro? Ótimo! Como é que é o Diniz? Excelente treinador, mudou. Mas agora o Diniz não presta. O Não, Milito foi mandado o Milito embora. foi mandado embora. Mas o Milito eu acho que ele realmente pediu. Ficar um time do tamanho do Atlético, 12 ele ficar jogos. 12 jogos sem ganhar, mano, não tem nem Foi por aqui causa nem na disso. Europa ninguém sobrevive. Sim. Se ele tivesse ganhado a Libertadores Não, e tivesse aí tudo bem. sido rebaixado o Galo, você acha que ficaria? Um exemplo. Você, qual que é a sua visão holística? Nossa, isso aí é uma coisa... Isso aí Ganhou a daria Libertadores, mas foi rebaixado. Nossa. Aí... Rapaz, liga para Alexandre Simões para saber. Acho que nunca aconteceu um negócio desse em nenhum lugar do planeta. Eu acho que ele sairia. Que um time ganha um título intercontinental. Não, eu acho que ele sairia. Por quê? Porque o rebaixamento, para mim, é pior do que ganhar a Libertadores. O peso da balança, assim. Você prefere ficar na Série A ou ganhar a Libertadores? Eu fui ganhar um Libertadores. Ó, eu acho que a maioria do torcedor pensa que não cair é melhor. Não cair é melhor. É uma mancha na história, né, velho? A Libertadores pode ganhar de novo. Mas tá vendo? Legal, mas então, o que eu ia te falar era que eu acho que o que manda muito para o torcedor e para a maioria das pessoas são as referências. A gente falou aqui de Ayrton Senna, de Rubinho. Por quê? O povo brasileiro estava acostumado com referências. Nelson Piquet, depois Ayrton Senna, que eram os caras que brigavam com os gringos, não aceitava a condição que era imposta ali pelos europeus, que tinha aquela preferência, né, pelos pilotos europeus. E depois veio o Rubinho, que é um excelente piloto, mas ele foi um pouco submisso, vamos dizer assim. Ele fez estágio com o Ayrton Senna. Você já viu o podcast do... Ele correu, ele Ayrton fez falando? 2, 3 corridas com Ayrton Senna. Não, ele Inclusive, colava com ele ali o nos Rubinho treinos. acidentou feio, acho que na primeira corrida com o Senna. Então, a referência, o Cruzeiro, um time multicampeão, e aí perde uma final de Sul-Americana. Isso é um absurdo, como que a gente perde? O Atlético Isso teve é visão, aquele né? ano com o Ronaldinho, aquilo tudo que virou uma potência na Libertadores. Todo ano chega nas finais. Perdeu a final para o Botafogo, já não vale nada. Então são as referências, né? Mas por quê? Porque é um dos maiores conflitos da comunicação, que é o conflito daqui com aqui. Sentimento. Porque muitas vezes você pensa uma coisa, mas você sente outra. Isso é fato. E como que você interage? Como que o torcedor responde ao vencer ou não vencer um título, a mandar um treinador ou não mandar embora? Essa reação ela é muito compreensível pela comunicação que ele vai exercer. Se ele para e pensa e consegue avaliar quais foram os benefícios, o que aconteceu, quanto de dinheiro entrou, o que foi feito, mas não ganhou. A razão mostra que o ano está longe de ter sido ruim. Mas a emoção queria ser campeão. E pouco importa. E está tudo certo, porque nós todos pensamos assim. Todo mundo pensa assim, todo mundo quer ganhar. Só que a gente não desenvolveu no Brasil a cultura de admirar o pouco. Verdade. Sabe com quem eu aprendi essa frase? Vocês citaram aqui com o Samuel Venâncio. Ele não cansa de colocar isso para a torcida do Cruzeiro. Ele fala, quem não sabe admirar ou saborear as pequenas coisas não está pronto para as grandes coisas. E é muito verdade, cara. Você é cruzeirense. Torcedor cruzeirense não é mal acostumado, não. Torcedor cruzeirense é bem acostumado. Verdade. E aí vocês foram lá na frente do inferno, mas assim, chegaram a sentir o calor. Não, eu acho que a gente chegou Vocês ficaram um tempo lá. Entramos. Então... Cara, se você conseguir lembrar desse calor que era lá embaixo, você não vai falar que esse ano foi ruim. Né? E isso não é se apequenar, não. Porque
Cara, o Cruzeiro é um dos maiores clubes do mundo para a história, porque ele significa para a América do Sul. Mas só se lembrar do cheiro do enxofre. Verdade. Ou do calor. Analogia legal. E você não fica rindo, não. Porque você também já esteve lá, você sentiu o calor, Mas o foi cheiro bem rápido, do enxofre. né? Foi mais rápido. Só que o que aconteceu? Se não tivesse aparecido o Rubens, os 4 R's, que eu vejo, cara, eu acho tão injusto a torcida do Atlético reclamar dele. Eu também O acho. como Atlético cruzeirense, estaria pior do que o Cruzeiro esteve. Concordo. Então, assim... Até na história. Não estou dizendo que não cometam erros, não, porque cometem. Cara, o Pedrinho vai cometer erros, e eu adoro o Pedrinho. Eu sou suspeito de falar do Pedrinho, porque eu gosto do Pedrinho pessoalmente, eu o tenho como amigo, e eu acho que o melhor coisa do Cruzeiro é um cara que é apaixonado pelo clube, ser dono do clube. Isso aí é fato. O que diferencia as SAFs de Minas Gerais para, por exemplo, a SAF do Vasco, que deu errado? Que não é um torcedor que está administrando, né? Agora, tem que ser um torcedor? Não, o John Textor era torcedor do Botafogo. Hoje ele é, né? Mas Não, hoje mas ele não é, era, mas não era. Ele se tornou ele pelo comprou pra fazer resultado. negócio. Sim. O Ronaldo Fenômeno é torcedor do Cruzeiro? Não é. Mas ele fez um ótimo negócio. Sim. E ele fez uma coisa muito importante para o Cruzeiro ali. O momento pior, ele deu uma organizada na Importante casa. o nome dele, né? Só que o torcedor achava que o Ronaldo era apaixonado pelo Cruzeiro. E o torcedor se frustrou muito ao ver que o Ronaldo não era apaixonado pelo Cruzeiro. O Ronaldo fez um grande negócio. Se você chegar para mim e eu tiver dinheiro, eu tiver 50 milhões na conta, falar, Léo, quer pegar o Cruzeiro? Sabe? Pego. Você tá doido, mano? Eu entendo de futebol, contrato aqui pessoas responsáveis, foi o que ele fez. Vou com calma, vou apagando os incêndios, mas olha o potencial. Sabe qual que é o melhor cliente que existe? Qual é o maior negócio que existe? Chama futebol, gente. Futebol. É um cliente fiel, não te troca por nenhum outro negócio, nenhum outro produto, nenhuma outra loja. E você pode judiar dele absurdamente, que ele não Que te ele vai troca. Então você compra um negócio que já tem uma base de clientes de milhões de consumidores. Futebol é um negócio espetacular. Por que você acha que pessoas desse tamanho, com esse calibre, entram? Diferentemente do que a gente vive em Minas. O Rubens Menin não precisava do Atlético para ganhar dinheiro. O Pedrinho não precisava do Cruzeiro para ganhar dinheiro. Pelo contrário, eles perdem dinheiro. Sim. Eles perdem. Eles arrumaram, Mineiro diz muito, eles arrumaram para a cabeça deles, né? Os caras viviam bem, tranquilo, referências, Ao menos cara. o Rubens está dividindo um pouco, né? Divide, mas no final das contas, é ele e o Rafael. Né? Os Menins são os caras que comandam o Atlético. Tem o Ricardo, né? Mas são eles que decidem. E o Pedrinho, cara, é apaixonado, é louco. O Rubens também, você acha que o Rubens não é apaixonado? Não. pelo É Atlético? demais. Mano. Cara, agora o que é o futebol, né? É até uma lição que nós podemos levar para outras áreas, né, Léo, da comunicação. Eu, cruzeirense, Jefinho atleticano. Eu não tive com o meu time praticamente nenhuma alegria no ano. Só que eu fiquei felizaço quando o Atlético perdeu a final da Libertadores, perdeu a final da Copa do Brasil. Eu fiquei feliz. O Gerson me zoou, mandou mensagem para mim quando o Cruzeiro perdeu a final da porque Sul-Americana. ultimamente a felicidade do Cruzeirense tem sido. Ou seja, a minha vida E a pode... do atleticano esse ano também foi a desgraça do Cruzeiro. A minha Nem vida sei. pode estar uma bosta. Eu fiz um comentário mas que se a do outro rendeu tiver muito pior, isso. O povo gosta, né? O povo gosta de xingar. Eles gostam. Cara, eu falei, diferentemente de vocês dois, eu, num sábado, estava torcendo pro Cruzeiro ser campeão e no outro sábado estava torcendo pro Atlético ser campeão. Legal. Porque a minha vida foi assim. Comunicação. Eu nunca tive uma predileção por um time aqui, desde pequeno. Eu morei em outras cidades. Então, eu nunca tive uma predileção pelo Atlético ou pelo Cruzeiro aqui em Minas. E eu, por causa da minha profissão e as pessoas que me cercam, eu fiquei apaixonado pelos dois clubes, cara. Eu sou cercado de atleticanos e cruzeirenses. E qual é o problema? Aonde está escrito que você não pode ser feliz todo dia? Aonde está escrito que você não pode tentar ser feliz todo dia? Aonde está escrito que você é obrigado a escolher um lado? Que você não pode simplesmente ser feliz com o que te propõe? Aonde está escrito? Ah, tá. Então Exatamente. deixa eu te falar então. Comunicação. Você está falando que você está tentando ser neutro ali entre as Não decisões. estou tentando ser neutro. Eu sou porque eu gosto dos dois. Diferentemente de vocês que gostam de um e não gostam do outro, eu gosto dos dois. Então deixa eu falar do eixo lá, Rio, São Paulo. A comunicação, ela tem que ser dessa forma. Se o time tá bom, você tem que ir a favor dele e o outro a favor. Falar bem, falar o que tá acontecendo. Eu Jefferson, eu sinto que existe ali
puxando pro lado do eixo Rio, São Paulo ali, a comunicação sempre. Claro. E que deixa Atlético e Cruzeiro para trás. Qual que é a sua visão sobre isso? Ui, mas a minha visão é a prática, que isso é uma realidade, se chama audiência. O dia que Atlético e Cruzeiro tiverem torcidas do tamanho do Corinthians e Flamengo, a TV, os programas vão dar mais espaço. Demanda, né, Léo? Cara, o que manda é a audiência. Mas aqui... A ESPN, a Globo, o Sport TV, a ESPN Internacional, o Fox e as Fox Sports, quem que vocês quiserem, são empresas, assim como a minha, como a sua, elas geram e visam o quê? Lucro. Mas eles não querem induzir, não? Às vezes, por ser torcedores, não Pra querem quê? induzir ali, falar bem para o time Pra ir bem. quê? Gente, pensa, ó, aqui e aqui. Hein? Eu acho que eles esquecem a questão da comunicação. Olha o conflito. O que a ESPN ganha trazendo ódio da torcida de Atlético e Cruzeiro? Faz sentido. O que eles ganham? Vou te dizer mais. A Itatiaia era do Emanuel. O Emanuel Carneiro sempre foi muito justo nos comentários, eu aprendi isso com ele. Sim. Seja do Atlético, seja do Cruzeiro. O Rubens Menin comprou a Itatiaia. Rubens Menin comprou a Itatiaia. Rubens Menin é dono do Atlético. Qual que é a primeira associação que faz? Vai falar só Vai falar só do Atlético, vai Isso é falar mal verdade. do Cruzeiro, vai. Só que você está sendo muito injusto e desrespeitoso com a história e a capacidade de um senhor que é um dos mais ricos da América do Sul e do mundo, que se chama Rubens Menin, que ergueu impérios, como o Banco Inter, como a MRV. MRV é a maior consultora da América Latina. Você acha que o Rubens comprou a Itatiaia para falar bem do Atlético, mal do Cruzeiro? Não. Como Investimento, investidor, negócio. E como investimento, a Itatiaia pode abrir mão da torcida do Cruzeiro? Jamais. Porque Não pode. 50%, não adianta, vocês podem me trazer 200 milhões de pesquisa, mas basicamente é dividido sim, cara. As duas torcidas são, um ganha numa pesquisa, Não, cara, é dividido. a Itatiaia não pode, nem deve, não seria inteligente abrir mão. Não, é porque 50%. a rádio do Menin vai defender o Atlético. E eu falo aqui em meu nome e em nome de todos que trabalham lá. E assino defesa deles. A rádio não mudou em nada do Emanuel para o Rubens, hein? Você não pode falar isso. Você não pode falar isso. Então, Nunca existiu, porque eu pegaria o meu boné na hora se eu recebesse uma informação dessa. E eu defendo com unhas e dentes todos que estão lá, porque eles são muito profissionais. Eu acho tão injusto quanto... Sabe por quê? O que acontece? Muitos cruzeirenses falam assim, mas a rádio é do dono do Atlético. Atleticano. E muitos atleticanos falam assim, mas ela só fala bem do Atlético, porque o dono é... Pô, vocês já repararam que não agrada ninguém? Nunca, ninguém vai estar satisfeito. Ninguém está satisfeito? Sim. Então, ou seja, mas só para e pensa. E o quanto isso é injusto, imagine vocês são engenheiros, né? Cara, eu viro e falo assim, velho, aquele prédio que você construiu, aquela casa ali que você construiu errado. Você vai falar, Léo, por quê? Não, cara, você construiu, tinha que ser rosa ao invés de roxo. Olha, mas por quê? Não, porque tem, cara. Deixa eu te falar, eu entendo de cor, mano, porque desde que eu nasci eu vejo um mundo colorido. Eu acho que tem que ser roxo. Você tá errado. Você é um incompetente, mano, porque tinha que ser. Imagina alguém falando do seu trabalho o tempo inteiro, da sua honra, da sua capacidade, porque é isso que o jornalista vive e outras profissões também. Então, mano, se não tiver uma casca, uma armadura muito forte, O cara desiste. não resiste, não. E se não for muito profissional? Porque não tem muito espaço para picaretagem, não. Sim. Hoje não tem como mentir. Não dura muito tempo, Não né? dura. Ô, Léo, e você acredita que os problemas de Cruzeiro e Atlético esse ano foi treinador? Foi culpa do treinador? Só apontar para um? Não, em alguns momentos, sim. Ou é falta de elenco? Não, em alguns momentos falta de elenco, em alguns momentos problema do treinador, em alguns problemas problema da diretoria, em alguns momentos problema dos jogadores. Cara, dificilmente, porque pode acontecer, mas dificilmente um esporte coletivo dá errado, muito errado, por causa de uma pessoa. O Milito escalou errado, ou o Diniz escalou errado. Mas foi o Diniz que chutou a bola para fora? Foi o Diniz que perdeu aquele gol que o Vargas perdeu lá no segundo tempo, que era para fazer um segundo gol? O Diniz, o Milito, perdão. Sabe? E por aí a gente pode enumerar também, porque o Cruzeiro também perdeu o gol feito lá contra o Racing. Não foi, cara. Perdeu. Então, conjunto. É muito conveniente, mas aí é conveniente, inclusive, para os clubes. A culpa é do treinador. Torcedor adora apontar a culpa para o treinador.
mas os clubes também adoram. Porque aí centraliza. É muito injusto, né, E é Léo? fácil resolver. Eu troco o treinador. Sabe aquela história do... Você lembra do... o marido pegou a mulher traindo ele no sofá. O cara foi lá e trocou o sofá. Cara, É desse jeito. não estou dizendo que os treinadores não têm responsabilidade, tá? Tem. O cargo de liderança é um cargo muito importante, mas falar que é só culpa deles é injusto. Ó, eu vou te dar a minha opinião como cruzeirense, né? Eu acompanhei esse ano e tal. Aí tava indo com o Seabra ali até no meio do ano, ganhando alguns jogos, tal. Só que todos os outros times estavam ocupados com competições mais importantes. Era meio que normal ali o Cruzeiro ganhar alguns jogos. E a torcida do Cruzeiro se impressionou muito naquela partida do Botafogo, que teve aquele golaço de vôlei do Barreal. Se você for pegar os detalhes ali do jogo, se o Cássio não faz algumas defesas ali, o Cruzeiro tinha perdido aquele jogo. E a partir daquilo ali teve um oba-oba e uma projeção do que o Cruzeiro não tinha os jogadores para ter toda essa conquista que a torcida estava esperando. Então, minha opinião, o problema do Cruzeiro não foi treinador, não. Foi realmente elenco, tanto que no meio do ano, depois daquele pacote de reforço, o time do Cruzeiro piorou. Então, como atleticano, e você como cruzeirense, minha opinião é essa, você como atleticano, Jefinho. Para mim o que o Léo contou, que a culpa é praticamente de todos, cara. Ninguém foi lá fazer o gol pro Vargas. O Vargas errou o gol. Entendeu? A maior culpa foi do Milito pelo fator brasileiro. Campeonato Brasileiro, que foi perdendo ali 12 jogos sem ganhar ali. Ele teve realmente uma culpa, por isso que ele foi sacrificado. Mas aqui, Léo, aproveitando um pouco da sua carreira, todos nós temos pontos de inflexão na nossa vida, que a gente tem que tomar aquela decisão de falar assim, vou ter que subir mais. Ou então vou ter que mudar a minha trajetória. Como foi sua saída da Itatiaia? E o que você está fazendo agora de novo? Como foi? Conta pra gente. Eu estou fazendo pouca coisa agora, né? A gente já conversou fora do ar aqui. Mas, cara, a minha saída da Itatiaia, ela foi completamente programada e planejada. Eu não tive um problema. Sempre que uma pessoa sai de muito tempo de uma empresa, e no meu caso, pessoa pública, né? Sempre tem umas teorias. Brigou com fulano, não aceitou isso, não fez aquilo e tal. Não. Cara, eu deixei a Itatiaia, eu deixei o posto que eu sempre sonhei, porque eu passei a ter outro sonho. Sim. Existe uma cadeia que você tem que seguir na sua vida, que muitas pessoas, essa é uma frase que meu amigo Bruno Avelar usa muito, e eu gosto dela, muitas pessoas te trouxeram até aqui, mas talvez elas não sejam capazes de te levar até aqui. Então, para isso, você precisa de outras pessoas. Não é que você tem que descartar ou ser ingrato a quem te trouxe até aqui, mas a vida é feita de ciclos, e ela é uma só. Talvez você seja feliz a vida inteira fazendo a mesma coisa. Isso é de cada um. Na minha vida, eu contei para vocês, eu comecei na educação física, depois eu trabalhei com vendas, aí eu fui para o jornalismo esportivo, de repórter a comentarista, de comentarista a apresentador. O meu ciclo ali fechou. Eu não fiz essa troca por dinheiro, porque eu conheço a realidade do meu país e eu tinha uma condição boa. Por trabalhar na Itatiaia, eu apresentava o maior programa de rádio do Brasil. Sim. Porque se a Itatiaia é a maior rádio do Brasil e a Turma do Bate-Bola é o programa mais tradicional, então você pode considerar que ele é o programa esportivo mais importante do Brasil. Com certeza. Então, e eu sonhei com aquilo, e eu realizei aquilo, e eu entreguei ali. Os meus resultados foram bons, eu honrei a rádio até o último minuto que eu estava lá. Desde quando eu comuniquei a minha vontade de sair, se eu não estiver enganado, eu trabalhei mais 55 dias, porque parte da nossa equipe estava na Olimpíada, e se eu saísse, eu ia gerar um problema para a rádio. E em nenhum momento eu quis ser um problema para a rádio. Só que o meu ciclo ali estava fechado. Sim. Eu descobri um novo propósito para a minha vida, porque a gente trata essa palavra muito, ela está muito na moda, de buscar o seu propósito. Sim. Algumas pessoas têm dificuldade em identificar qual é o seu propósito, mas não tem em nenhum lugar escrito que você tenha o mesmo propósito a vida inteira. Não tem. Porque você muda, você evolui. Constante, o propósito vai mudando. O tempo todo. Existe um propósito geral que é... Que no meu ponto de vista, é ser um pai honrado, um marido honrado, um filho honrado. Isso, para mim, não muda. Mas, cara, o meu ciclo ali fechou.
Qual é a frase do início do podcast que eu falei para vocês? O lugar certo é o lugar que te faz feliz. Outro lugar me fazia mais feliz. Entendi. E esse outro lugar era fora da rádio. Não era um problema com a rádio. Era o que eu queria. Eu queria deixar o microfone do rádio para o microfone do palco. Eu queria ver mais as pessoas com quem eu impacto do que falar para uma câmera ou um microfone apenas. Eu queria sentir, eu gostei mais da emoção que eu tenho sentido do público e dos meus mentorados, da transformação que eu faço na vida das pessoas ali diariamente, do que o que eu sentia quando eu olhava um monte de comentários falando bem ou mal de mim. E tá tudo certo. As pessoas, elas tendem a problematizar tudo. Sim. Não, eu criei um novo propósito para minha vida. E eu sou muito feliz com ele, assim como eu fui muito feliz até o meu último dia na Itatiaia. E as críticas dos amigos? Teve críticas? Como é que você lidar com isso? Se você não for chamado de louco nenhuma vez na vida, você está errado. Você está errado. Eu fui chamado de louco várias vezes na vida. Eu fui chamado de louco quando eu resolvi sair da educação física para fazer jornalismo esportivo. Primeiro, eu fazia educação física, eu era o único gordo na faculdade. O único gordo na faculdade Sem era shape. Mas eu... Aí não tinha exemplo, não dava exemplo. Mas eu estava lá. Era o que eu queria. Mas eu fui chamado de louco ali. Eu fui chamado de louco quando eu falei que eu ia trabalhar na Itatiaia desde o primeiro período e deu certo. Eu fui chamado de doido quando eu falei que eu ia virar comentarista e eu estava no 4º período e eu virei. Eu fui chamado de doido quando eu deixei a TV Horizonte, a Rádio Globo, para não ter nenhum emprego fixo, fazendo freelancer para a Globo, porque eu sabia que eu ia ser contratado, eu confiava em Deus que isso ia acontecer, e isso aconteceu, eu fui chamado de doido. Eu fui chamado de doido quando eu deixei a TV Globo para ir para Itatiaia. Aí eu fui chamado de doido de novo agora, quando eu deixei o jornalismo esportivo, que eu estou no topo da montanha para fazer outra coisa. Então, cara, legal. Tá tudo certo. Ô, Léo, e como foi sair desse ambiente aí de rádio, televisão, e agora está vivendo esse novo momento focado em palestras motivacionais, em mentorias, em foco em crescimento profissional? Cara, é muito proveitoso, é muito prazeroso. Porque imagina tudo que você faz, e vou pegar mais uma vez o exemplo que vocês são engenheiros. Quando a obra fica pronta, não é só o dinheiro que entrou no seu bolso. Você olha para aquilo pronto, você tem orgulho. Eu passei a viver com um orgulho diário, porque eu vou vendo a transformação de pessoas e empresas que eu vou capacitando, participando da construção, e quando você começa a ver a obra pronta, então, isso dá um orgulho absurdo. Não tem nada mais prazeroso na vida, ou que te recompense mais, ou que te deixe mais orgulhoso, do que transformar a vida de uma pessoa. Quando você transforma a vida de alguém, você entra para a eternidade. Verdade. E você ter a possibilidade de fazer isso para um monte de gente, essas pessoas virem até você querendo saber da sua experiência, da sua capacidade, querendo compartilhar com você, querendo viver, isso é prazeroso demais. Agora, também traz uma responsabilidade muito grande. Eu não só dou mentorias, eu faço mentorias. E Deus colocou no meu caminho pessoas incríveis, que hoje eu chamo de irmãos dentro de uma confraria, que me trouxeram rapidamente daqui para cá. Mas não em poderio financeiro, em visibilidade, em conhecimento, em aprendizado. Pegaram na minha mão e falaram, não, vem cá. É assim que você vai fazer. É assim, é assim, é assim que funciona. E como eu aprendi muito a ouvir, eu fui pegando muito rápido. Então, eu tenho hoje, se eu não estiver errado, mais de 30 mentorados, isso é fato, mas com quase toda certeza, nenhum deles veio porque eu era o Léo da Itatiaia. Porque eu era o Léo jornalista esportivo. Todos vieram porque eu era um cara chancelado por muita gente que já está há um bom tempo, com muita autoridade nisso, falando, esse cara pode fazer isso. E como eu entreguei para essas pessoas, e principalmente desde o início, com muita responsabilidade, estudei demais, a coisa vai virando um ciclo virtuoso, né? Não vicioso, porque as pessoas confundem às vezes a expressão. Você acredita que dessa maneira você está transformando mais vidas do que, por exemplo, quando você trabalhava na Itatiaia, na Globo? Sim, sabe por quê? O futebol, ele é paixão e entretenimento. Eu transformava a vida de pessoas todos os dias. Eu fazia pessoas mudarem de opinião, eu causava emoções, eu deixava a pessoa com raiva, ou com orgulho, ou com dúvida,
Mas eu estava ali. Eu fazia companhia para a pessoa. Era proposital ou era o sentimento só do dia? Proposital. Não tenha dúvida. Deixa eu te falar. Desde o início da minha carreira, desde quando eu comecei a raciocinar melhor, todos os movimentos têm que ser intencionais. Vou te dar um grande exemplo. Se eu chego lá na turma do bate-bola para apresentar, estou eu e o Edu Panzi lá. O Edu Panzi é um comentarista espetacular. Foda, ele é muito bom. Tem muita coisa que eu e Edu, praticamente, a gente pensa a mesma coisa. Porque é a lógica. Só que você já imaginou se eu vi um programa que fala sempre a mesma coisa? Eu falo, Gabriel, repete. E eu falo com você, Tem que ter Pô, então o que nós estamos fazendo aqui? Agora, eu não mentia, né? Eu não inventava uma opinião para ter uma discussão com o Du. Era com base mesmo. Mas eu sabia coisas que iam provocar, coisas que a gente divergia. E aí eu colocava aquilo, muitas vezes, você traz um tema polêmico para gerar um pouco de energia, para gerar discussão, porque através da discussão que você forma uma opinião. E ali, muitas vezes, a gente usa, eu ganhei uma discussão, eu perdi uma discussão. Não. Você sempre ganha numa discussão se você for inteligente. Não tinha isso entre vocês, não tinha essa disputa? Você tá doido. Era levar a mesma informação. No ar ali, era, porque porque você fez isso. Depois, risadas e um carinho, uma admiração absurda. É igual os jogadores também, às vezes, né? Muitos, né? Lá da disputa. O torcedor muitas vezes não entende isso, que o cara ali dentro do campo pode até dar uma rachada um no outro. Terminou o jogo, você vai lá em Lagoa Santa, provavelmente eles estão no mesmo churrasco. Estão juntos, né? É uma profissão, né? Para eles não é só uma paixão, né? É uma profissão, cara. Você vai ficar com raiva do seu colega de serviço, que você tá tomando café ali. Ô, Gabriel, passa rápido as horas, hein? Olha lá, ó, acabou. Acabou? Cara, eu tô impressionado com o Léo. E principalmente esse outro lado dele, cara. É uma pessoa muito receptiva, né? A gente tá numa pegada muito hoje, Léo, de crescimento pessoal. Nós indicamos muitos livros para a galera que segue a gente na rede social. E o Léo é uma personificação aqui de muita coisa que a gente está aprendendo. Obrigado. Você saber ouvir, saber se comunicar, né? Você equiparar equilíbrio de vozes, né? Que a gente, e as 3 palavras-chave, hein? Aí é com você. 3 palavras-chave que eu anotei aqui, conhecendo você hoje, assim. 3 palavras-chave. Uma coisa que é o óbvio que você falou que tem que ser dito. Comunicativo. Cara, continue nessa pegada. É o caminho, o seu propósito, um dos propósitos de vida é esse, comunicação. Você é um cara comunicativo, decidido. Eu notei isso de você, você é um cara decidido, cara. Será que a terceira vai ser doido? Pode ser, mas a terceira o que eu percebi, você é um cara visionário. Opa, obrigado. Visionário. Fico muito feliz de ouvir E continue com essa visão sua, porque, por exemplo, igual você citou, seus mentorados. Não escolheu você só por causa ali do futebol, da Itatiaia, não. Não, a porque maioria você tem não, cara. Deixa eu te falar. Eu tenho mentorados e tenho pessoas que fazem parte do meu ecossistema e que estão comigo. As pessoas moram fora do país, eles nem sabem o que é Itatiaia ou quem era o Léo, se o Léo trabalhou na Globo ou não. Sabe? É isso que eu estou dizendo. Mas é outra montanha que eu tô escalando. No meio do futebol, eu chegava em qualquer lugar, eu entrava em qualquer lugar, porque a Itatiaia me colocou nesses lugares, a Globo me colocou nesses lugares, e o ambiente sempre vence. Essa é uma frase boa, tá? Aguardem. O ambiente sempre vence. O bom e o ruim. Se você se colocar em ambientes ruins, você vai fazer coisas erradas. Se você estiver nos ambientes bons, você vai evoluir. Esteja com as pessoas certas. Deixe as pessoas erradas para trás. Isso foi muito impactante na minha vida. E eu sempre, graças a Deus, ou quase sempre, não posso afirmar isso, mas eu soube sempre escolher os ambientes que eu estava. E esses ambientes foram me levando e me deram essa autoridade no jornalismo esportivo. Como um especialista em comunicação e hoje, né, um cara que transforma negócios milionários, porque essa parte eu não posso falar de novo aqui, mas eu fiz. Então, é uma outra montanha que eu estou subindo. Então, obrigado mesmo pelas palavras, obrigado pela recepção. Parabéns, viu? Você é fera, viu? Muito obrigado. Então, meu amigo cruzeirense aqui, ó. Qual que é o maior de Minas? Atlético ou Cruzeiro? Não fala. Eu acho que isso não deveria nem ser uma Deixa pergunta, eu falar uma coisa. título. Eu respondo isso. Pode responder, vai. Prepara o corte aí. Prossiga. Qual é o maior de Minas? O Real Madrid. Porque o Real Madrid é o maior do mundo. Minas está onde? No mundo. No mundo. Saiu bem. Não saí bem, não. Eu tô falando. Vocês discordam que o Real Madrid é o maior clube do mundo? Não tem como discordar. Você tem o poder de persuadir. O persuasão aí reinou agora. Léo, e como eu faço, e se hoje isso é possível,
para participar de uma palestra sua ou até mesmo chegar a ser um mentorado seu? Como que funciona? Cara, hoje, sendo bem sincero, hoje eu não tenho mais espaço para mentorias individuais. Eu preciso da primeira fornada ficar pronta, porque eu tenho muita gente e é muito tempo e eu tenho as minhas outras empresas e outras coisas. Mas, comentei isso contigo no ar, né? Falei que seria o primeiro lugar que eu ia falar. Eu estou criando um grupo, é uma mentoria em grupo, que é barata, que é acessível, mas que ela tem um intuito. Não é qualquer pessoa que participa, mas eu quero ter um grupo de empresários que se conectem e que se desenvolvam comigo, mas não porque o Léo é bom pra caramba e vai ensinar o caminho das pedras. Não, porque essas pessoas também têm o que compartilhar. E a mentoria de verdade não é simplesmente só transferir um conteúdo ou uma experiência. A mentoria é vivenciar os problemas e as conquistas com o seu mentorado. Eu quero ter um grupo que vai ter gente, e já tem, porque o grupo já começou, gente do mundo inteiro, mas eu quero muito Belo Horizonte dentro. Belo Horizonte está muito para trás em busca de conhecimento, em palestras, em eventos, em mentorias. Belo Horizonte está muito para trás de cidades como São Paulo. Você bota o pé em Alphaville, você tem palestras, cursos, de tudo que você quiser. Belo Horizonte está muito para trás. E eu quero levantar essa bandeira aqui. Quem sabe vocês não vão estar lá comigo. Vai ser um prazer. Com certeza. Eu, se tiver espaço, eu já pode colocar meu nome, que eu tô dentro, cara. A Gilmara vai te chamar. Eu já aprendi bastante com o Léo. No telefone, quando ele chegou aqui antes da gente começar a gravar, já aprendi aqui também no episódio. Então, eu acredito que isso aí pode ser transformador, né? Pode ser um divisor de águas aí na carreira de qualquer empresário. Hoje eu sou empresário, né? Você pegar ali referência de quem já está meio que resumindo um pouco da história, um pouco da conquista ali, compartilhando, né, com você. Galera, chegamos ao final do nosso... Eu notei aqui como é que funciona, mano. Quem controla é o Jefinho. Ele você é o chefe. empolga, igual eu, assim, a gente fala muito, e o Jefinho tá ali assim... Sabe, pauta, só né? pra você ter uma ideia, pra você fechar em grande estilo, imagina viver isso todos os dias, tendo que entregar para o Jornal da Itatiaia às 19h em ponto. Caramba, bicho, é difícil, hein? Imagina quantas vezes, Jefinho, eu não tive aí assim... Tipo, Edu, cala a boca, Simões, gente, para! Gabriel, para de falar, aqui, eu tô vendo o Gabriel empolga, mas é isso aí, é legal demais. É porque é legal estar do lado de cá agora, entendeu? Isso aí que sacaneando quem precisa encerrar. Isso aí que as câmeras não vê, toda hora tá aqui na perna, aqui. Tipo assim, notei. para de falar, fala. Teve muitas vezes aqui que eu parei, porque eu não sabia se já era hora de encerrar, e eu vi ele, tipo... Não, mas você atuou bem. Eu já pisei muito no pé do Edu, do Simões, do Ale Oliveira, tipo... Da Nath, a da Natália Filho, tinha que ser com mais calma. Você é professor, né, Léo? Mas aqui, essa questão de comunicação, para encerrar agora, pessoal, a gente sentiu a necessidade de fazer o podcast porque é a forma da gente comunicar. A partir do momento que você adquire conhecimento, você tem a necessidade de comunicar. É a mesma coisa da mentoria e tudo que você está fazendo. Mas é isso aí, pessoal. Agora vai! Tamo junto. Encerra o nosso podcast. Muito obrigado pela sua presença, Léo. Valeu. Muito obrigado. Leozão, brigadão, viu, obrigado, cara? Conta com a gente também. Muito obrigado. Podcast Revolutions, mudança de mentalidade. Um abraço. Tamo junto.